A opção ideal para quem quer garantir momentos inesquecíveis de lazer e muito conforto. No Valparaíso, cada detalhe é planejado para a sua felicidade. Tudo isso num clima de férias, verão e diversão o ano inteiro. É pura adrenalina para ser compartilhada entre amigos e com toda a família também. Um mergulho no mundo de muitas atrações. Venha nos visitar! Valparaíso Aquapark é a alegria que transborda. Olá, boa tarde. Começando mais um programa Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver o advogado Rômulo Serra tirando as dúvidas do telespectador no quadro Fala Doutor. Também temos aí no segundo bloco uma entrevista com o doutor Tiago Santos, falando sobre direito desportivo. Terceiro bloco, teremos uma entrevista com o procurador-geral do Estado, o doutor Rodrigo Maia. E no quarto e último bloco, teremos o doutor Diego Sá, no quadro Justiça e Trabalho. Agora eu quero acionar o doutor Adelmano Benigno, que vai trazer uma dica toda especial, uma atualização dentro do nosso programa de tudo que vem acontecendo nesse direito, que ele é muito dinâmico, né? Movimentado e sempre vem se atualizando a cada semana. Então vamos ao Minuto do Direito com o doutor Adelmano Benigno. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fidelis. Boa tarde você que está assistindo o programa Justiça em Ação. Pois bem, Fidelis, sou muito questionado na rua com os telespectadores do nosso programa Justiça em Ação, que questionam se é crime, doutor, a prática de vender ou expor à venda CDs ou DVDs piratas, manter casas de prostituição e também a prática de rufianismo, popularmente conhecido como cafetinagem. Ou seja, essas condutas, Fidelis, segundo o Superior Tribunal de Justiça, são consideradas como crime sim, pois estão formalmente típicas, previstas na nossa legislação penal. Muito se fala no princípio da adequação social. Ocorre que o Tribunal da Cidadania, o STJ, entende que não há aplicação do princípio da adequação social. O que ocorre é leniência ou tolerância por parte do Estado, já que essas condutas estão formalmente típicas na nossa legislação penal. Então, até o próximo sábado com o quadro Minuto do Direito. Quero agradecer ao doutor Adelmano Benigno, com o Minuto do Direito, sempre trazendo uma atualização a mais, uma dica a mais aqui dentro do nosso programa. E agora vamos ao quadro que abre o nosso programa, é o quadro Fala Doutor com o doutor Rômulo Serra. Vamos ao quadro. E já estamos aqui no estúdio com o doutor Rômulo Serra, que vai tirar as dúvidas do telespectador no quadro Fala Doutor. Doutor Rômulo, obrigado pela presença. A satisfação é minha, Fidelis, estar mais um sábado aqui podendo colaborar com o telespectador. Bom, nós temos a sua participação, que você sabe é importantíssimo. Envie seu WhatsApp, o telefone está na tela. Doutor Rômulo já está aqui junto conosco para tirar as suas dúvidas. Temos a primeira pergunta. Doutor Rômulo, fui a um estabelecimento com música ao vivo e me cobraram cover artístico. Contudo, não tinha qualquer informação a esse respeito. E ele pergunta, isso é legal? Bom, Fidelis, esse tipo de situação, nós já até convencionamos aqui, falamos em determinada oportunidade a respeito dessa situação do cover. Todo estabelecimento que ofereça, que tenha música ao vivo ou qualquer manifestação artística nesse sentido e cobrar o cover, tem que constar tal informação no cardápio, de forma bem ostensiva, bem clara, conforme reza o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, inciso 3º, a esse respeito. Bom, ao meu modo de ver, qualquer cobrança que não venha disposto nessa forma, nessa situação, que não informe ao consumidor de forma clara e precisa a respeito da cobrança do cover artístico, eu vejo como uma prática abusiva e uma prática ilegal, perpetrada em desfavor do consumidor. Nessa hipótese, nessa situação, é até interessante dizer que no próprio cardápio, quando vier a especificação da cobrança do cover, tem que vir dizendo qual o valor
por pessoa, bem como os dias e horário das apresentações. Porque a cobrança ela só pode partir nesses dias em que tiver as especificações no cardápio, até para o consumidor ter a clara ciência do que efetivamente está sendo cobrado. Perfeito. Bom, a sua participação pelo WhatsApp, envie sua pergunta. Dr. Rômulo está aqui no estúdio para tirar suas dúvidas, qualquer dúvida. Vamos a mais uma pergunta. Doutor, comprei um produto na loja, contudo me arrependi e quero trocá-lo. Posso exigir da loja que efetuem a troca? Bom, Fidelix, é até interessante essa pergunta. Vamos dizer que, conforme já dito aqui também em situações anteriores, que no caso, se não houver nenhum vício ou defeito no produto, aí parte da mera liberalidade do estabelecimento fazer a troca do produto. Usualmente, comumente é utilizado, quando nós compramos em qualquer estabelecimento, eles dão até o prazo de 30 dias para trocar o produto, independentemente de vício ou defeito constante nele. Nesse caso, a partir do momento em que o estabelecimento se obriga a trocar o produto, mesmo com não incidência de qualquer vício ou defeito, aí ele já parte no campo da obrigação. Mas se não tiver qualquer tipo de situação nesse sentido, ou seja, o estabelecimento comercial não se dispondo a trocar efetivamente o produto, que não haja vício ou defeito nele, aí parte para o campo da liberalidade. Aí fica a critério do estabelecimento aceitar ou não. É até interessante a gente fazer um adendo aqui nesse tipo de situação e dizer que na legislação do Código de Defesa do Consumerista, no Código de Defesa do Consumidor, tem aquelas possibilidades em que pode haver a troca. No caso, o artigo 39, que é o direito de arrependimento, no caso dos produtos, esses adquiridos fora do estabelecimento, ou seja, através de internet, de catálogo, como foi disposto aqui em outras situações, aqueles em que, apresentando o vício, não for sanado dentro do prazo legal, que é estabelecido no prazo de 30 dias, ocorreu a incidência do vício, procuraram a assistência técnica para efetivar, no caso, o reparo. Dentro do prazo de 30 dias não foi efetuado o reparo da forma que deveria ser feito, então pode haver a troca do produto. E, por fim, naquelas situações em que a oferta ela não é cumprida dentro dos termos que foram estabelecidos. Aí que, no caso, isso está disposto no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, em que a pessoa pode exigir a execução forçada nos termos em que estava disposta a oferta, a substituição por outro equivalente ou, no caso, o cancelamento da situação. Tá aí, doutor Rômulo Serra dando uma aula aqui no programa Justiça em Ação, tirando as dúvidas do telespectador. E você já sabe, envie sua pergunta para o WhatsApp, o telefone está na tela. A sua pergunta é importantíssima. Você também faz parte efetiva do nosso programa, do quadro Fala Doutor. Tem mais uma pergunta. Doutor Rômulo, fui a um restaurante aqui em São Luís e na hora de pagar a conta me impuseram o pagamento de gorjeta. Isso é legal? É até interessante porque essa pergunta vem a calhar com a pergunta a primeira que foi feita a respeito do couvert artístico. São institutos diferentes, distintos nesse tipo de situação. Pelo que não me falha a memória, o telespectador disse que impuseram a cobrança da gorjeta para ele. Sim. Nesse tipo de situação é interessante dizer que a própria natureza e a essência desse instituto, que é a gorjeta, ela não permite a imposição da cobrança. Nesse caso, se houver a imposição da cobrança nesse sentido, é tido como prática abusiva. Então, qualquer situação que venha a ocorrer nesse sentido de uma imposição da gorjeta é uma prática abusiva cometida em desfavor do consumidor. É uma prática ilegal, já que a gorjeta, por sua essência e natureza, é facultativa. Perfeito. Bom, mais uma pergunta mais uma dúvida sendo sanada pelo doutor Rômulo Serra. Vamos a mais uma participação do telespectador. Lembrando que o telefone está na tela. Você em casa pode mandar agora a sua pergunta que o doutor Rômulo tira e sana as suas dúvidas. Vamos a mais uma pergunta. Doutor Rômulo, fiz um pacote de canais fechados com uma operadora. Contudo, nunca me forneceram o serviço que contratei. Por isso eu fiz o cancelamento. Agora estão me cobrando uma multa pelo cancelamento. Isso é legal? Bom, Fidelix, o que acontece nesse tipo de situação é que toda vez que a gente vai fazer um pacote de serviço com determinada operadora, tem uma cláusula penal, que é uma multa por causa, no caso da quebra do contrato. Sim. Então é devido a determinado valor, que geralmente com o passar do tempo, com o avançar dos meses que se segue o contrato, essa multa ela vai minorando. O que acontece nesse tipo de situação específica do telespectador? Vamos partir do princípio. Efetivamente, pelo que me consta, não houve a prestação de serviço.
Por isso que houve o cancelamento por parte do consumidor do serviço. Então, não tem como uma operadora de serviço ou prestador de serviço exigir em desfavor do consumidor qualquer tipo de multa nesse tipo de situação. Porque seria, nesse caso, exigir uma manifesta vantagem, naturalmente, se ter uma manifesta vantagem em desfavor do consumidor nesse tipo de situação e a favor da operadora de serviço. Bom, nessa esteira, nós podemos dizer que isso aí, qualquer cláusula contratual que disponha nesse sentido e pela situação em concreto, como está disposta a situação do consumidor, efetivamente, ele não tem o dever de pagar isso. Se for imposto por ele administrativamente pela operadora, ele pode procurar um advogado, ele pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor para tentar desconstituir esse débito. Já que efetivamente não houve a prestação de serviço, não há como haver a cobrança de qualquer tipo de cláusula pelo cancelamento. O próprio o artigo 18 do CDC dispõe que, no caso de fornecedor de serviços, independentemente de culpa nessa situação, eles devem, por natureza, reparar os danos causados. E nessa situação, especificamente aqui, como não houve efetiva prestação de serviço, não tem como. Naturalmente, houve o cancelamento pela não prestação de serviço, então, naturalmente, não há o dever de cobrar qualquer tipo de multa nesse sentido. Agora, é importante, o senhor está falando esse tipo de problemática, porque geralmente as empresas impõem essas situações para ver se a graça pega, né? E aí o senhor vem, tira a dúvida do telespectador, que eu acho que sempre tem que questionar. Realmente tem que sempre ou buscar seus direitos através do PROCON ou com um advogado. É importante que ele sempre questione, né? É sempre interessante que questione, tanto que é uma exigência que tenha em qualquer estabelecimento comercial o Código de Defesa do Consumidor à vista. E é até interessante porque isso aqui é um direito básico, é um princípio do Código de Defesa do Consumidor nesse tipo de situação. Ele tem que se informar a respeito, até porque é uma forma de defesa dos seus próprios direitos em situações específicas como essa. Maravilha, tá aí a participação do doutor Rômulo Serra aqui no programa Justiça em Ação, com o quadro Fala Doutor, o quadro que caiu na graça da população, do telespectador, porque efetivamente, doutor, a gente tem recebido, eu recebo muitas fotos durante o programa. Semana passada foi do Hospital São Domingos, na recepção. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão no Hospital São Domingos, que durante o programa eles colocam lá, nos restaurantes também, estão assistindo, nas concessionárias, naquela sala de espera, a turma tem colocado, porque é um quadro que realmente todo mundo tem uma dúvida do consumidor, todo mundo tem uma dúvida voltada para questões de compra e venda, enfim. Então eu quero lhe parabenizar pelo crescimento do quadro e dizer também que o senhor está de parabéns pelo conteúdo que vem demonstrando até o telespectador. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade de colaborar não só em si com o programa, mas com a sociedade em si para esclarecimentos dessa dúvida. Maravilha. Vou de intervalo. Na volta tem Dr. Tiago Santos falando sobre direito desportivo. Daqui a pouquinho a gente volta. A opção ideal para quem quer garantir momentos inesquecíveis de lazer e muito conforto. No Valparaíso, cada detalhe é planejado para a sua felicidade. Tudo isso num clima de férias, verão e diversão o ano inteiro. É pura adrenalina para ser compartilhada entre amigos e com toda a família também. Um mergulho no mundo de muitas atrações. Venha nos visitar! Valparaíso Aquapark é a alegria que transborda.